2 Coríntios capítulo 5, verso 1, você está lá comigo? Vamos à leitura da palavra? Diz assim a palavra do Senhor: porque sabemos, Paulo remetendo à igreja de Corinto algumas palavras acerca de perguntas que a igreja de Corinto está fazendo ou de circunstâncias que um discípulo de Paulo que foi ver como a igreja de Corinto estava vivendo, a igreja que se encontrava em Corinto, e trouxe as respostas de como estava a igreja. Olha, Paulo, eu sei que lá na igreja de Corinto tem rapaz pegando a mulher do seu pai. Aí Paulo então vai escrever uma carta para como o quê? Pastoreando a igreja de Corinto. Olha, esse homem que está aí pegando a mulher de seu pai, retire ele do meio de vocês. Paulo vai dizer bem assim, amém? Então, ou seja, as cartas, na verdade, são instruções de pastoreamento de Paulo, porque Paulo não conseguia pastorear todas as igrejas. E enquanto eles estavam levantando os presbíteros, que são os líderes das igrejas nas cidades, lembrando que as igrejas nas cidades eram nas casas. Você vai ler Atos 5:42, Atos 2:46. Você vai lembrar que as igrejas eram nas casas. Paulo foi instituída a igreja e a igreja foi gerando vida nas casas. Cada casa um pouco da palavra, da vivência, do que eles estavam alcançando a misericórdia de Deus, ministrando Cristo. Então, houve a necessidade de levantar os presbíteros, os líderes, para começar a organizar a igreja. E aí Paulo levanta os presbíteros e envia os seus discípulos direto, que estavam com ele, mais perto dele, para ir lá ver como está. Ele fez isso com a igreja de Éfeso, ele fez isso com a igreja de Tiatira, em todos os lugares, Paulo ia mandando as pessoas, os seus discípulos, para ver como estava. Algumas ele foi presencialmente, amém? Mas ele não conseguia, até que se levantasse o líder lá e começasse a cuidar de tudo lá. Em alguns lugares ele levantou, por exemplo, Tito. Em outra cidade ele levantou Timóteo, para ser o pastor, o presbítero, o líder daquela igreja. Amém? Só para você entender o que são as cartas. 2 Coríntios é Paulo pastoreando. Então ele está dizendo ao povo de Corinto assim, porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha o que Paulo está dizendo. Pessoal, povo, sabemos hoje, temos convicção, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, ou seja, este corpo que você está vendo aqui, é isso que Paulo está dizendo, se desfizer, se nós viermos a morrer, nós temos o quê? Nós temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, e é eterno. É de Deus. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Está compreendendo aí? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. E é por esse motivo, sabendo que eu tenho lá da parte de Deus uma morada eterna para a minha vida, eu gemo todos os dias em minha vida, com desejo, com vontade de estar lá. Porque eu sei que o que tem lá é o melhor para a minha vida. E ele vai dizer em outro lugar, mas por causa de vocês é que eu ainda permaneço aqui. Ele vai dizer isso, amém? Mas só para você entender aí. Se todavia, estando vestidos, não formos achados, olha aí um si, né? Se todavia, eu estando vestido, não for achado nu. E agora, o que é isso, pastor? Vamos ler outros textos para começar a mostrar para você o que é isso, estar vestido e não ser achado nu. Amém? Abra comigo Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Verso 1. Agora nós temos Jesus falando a parábola das bodas. Creio que muitos conhecem. Mateus capítulo 22, verso 1. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei
que celebrou as bodas de seu filho, o casamento de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde para o quê? Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a... Então veja só, deixa eu só contextualizar aqui você antes de nós seguirmos em frente no verso. Então Jesus vai começar a falar com eles por parábolas. E para que você se lembre, quando Jesus falava por parábolas, ele falava para que o povo ouvisse e não entendesse. Porque não era capacitado para eles o entendimento daquele assunto. Era somente para os discípulos. Amém? Você está entendendo? O reino dos céus é para os discípulos, não é para a multidão. Por isso que quando ele vai falar acerca do reino dos céus, e você vai ver isso em todas as parábolas acerca do reino, né, ele vai falar na questão de parábolas para que eles falando, vendo, não entendessem. Mas nós hoje conseguimos ter revelação disso, amém? Então ele vai dizer assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um certo rei. E se você quiser escrever na sua Bíblia, rei aí quer dizer Deus, que celebrou as bodas de seu filho. Filho aqui é Cristo. Amém? E enviou os seus servos a chamar e convidar os convidados para as bodas. Quem são esses servos? São os primeiros convidados, os judeus, que rejeitaram o convite através dos profetas. Quando o profeta veio anunciar, os profetas anunciavam o Senhor, a vida do Senhor. Os judeus rejeitaram isso muitas vezes. Então depois ele enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo e outro para o seu negócio. Novamente, aqui, os judeus rejeitam, quando Cristo agora vem e anuncia, né, a pregação, e depois também a pregação dos apóstolos é rejeitada por eles. Amém? Então, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. Eles mataram os apóstolos, né? Nas mãos deles lá morreram os apóstolos. E aí você vai conhecer as histórias que tem, né, dos apóstolos que morreram crucificados cabeça para baixo, né? Outro foi com flechas. Eles realmente mataram os apóstolos, tá? E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E aí, amado, nós podemos nos remeter, e eu creio muito nisso, né, ao ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito incendeia Jerusalém e destrói Jerusalém por completo. Amém? Você está entendendo? Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como, repita assim comigo, tanto maus como bons. Todos eles foram convidados para as bodas. Você está entendendo? E aqui vai nos remeter a nós, os gentios, quando nós entramos nas promessas e somos hoje convidados para a boda. Nós somos convidados a ser participantes das bodas. Os judeus foram rejeitados e nós entramos e nós temos acesso às bodas do Cordeiro hoje. Você está entendendo? Você está entendendo? Amém? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu.
Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Então veja só, olha que interessante. Todos são chamados, bons e maus são convidados para as bodas. E entram nas bodas. Só que quando o rei chega lá para as bodas, ele olha e vê um sem as vestes de núpcias. Não está adequadamente preparado para estar naquele lugar. Por isso que há veste para todas as circunstâncias em nossas vidas. E ele não estava. Então veja, o problema daquele homem não era ser bom ou ser mau. Você está entendendo? E hoje nós queremos ser bons ou maus, né? A gente olha para as pessoas, conforme as atitudes delas, a gente enxerga se ela é boa, se ela é má, a gente vai dizer se ela é de Cristo ou não, se ela vai para o inferno ou não. Esse é o julgamento do ser humano. Mas Jesus aqui está dizendo que não era a condição dele ser bom ou ser mau, mas era a vestimenta que ele estava portando, que foi digna ou não para ele entrar nas bodas. E aí nós nos remetemos à carta de Paulo, que vai dizer que, estando vestidos, quando chegarmos no dia de estarmos entrando na habitação celestial, na habitação eterna, nós não formos achados nus. Por quê? Porque mesmo vestido achado nu, ou seja, mesmo com vestes, não for a veste preparada, a veste correta, nós não entraremos. Você está entendendo? Você está entendendo mesmo? Você está realmente compreendendo a importância das vestes para a vida do cristão? A importância de ter as vestes? E aí eu quero falar para você que nós temos duas vestes na nossa vida. A primeira eu não vou entrar em muitos detalhes, posso entrar em um outro dia, que são as vestes da salvação, que vai falar lá em Isaías 61:10. E essas vestes da salvação é Cristo que nos dá. Amém? Também está em Salmos 45, as vestes de ouro, que estava ornada de ouro. Então isso vai falar da salvação, que são a veste que Cristo nos dá. Mas as vestes para entrar nas núpcias com o Cordeiro, vai falar da outra vestimenta. E aí eu quero falar com você sobre essa vestimenta nessa noite. E aí nós vamos para o livro de Apocalipse. Amém? Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Amém? Eis que venho como ladrão. Não é que ele é ladrão, ele vem como um ladrão. Então Jesus está anunciando aqui: eis que eu venho como ladrão. Como assim? Eu venho num tempo em que não esperam e em oculto. É isso que ele está querendo dizer. Amém? Bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas roupas, as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas. Olha o que Jesus está dizendo. Ei, eu vou vir no momento em que não se espera. Como nos dias de Noé, que ninguém mais aguardava nada, que ninguém imaginava que ele estava vindo. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor Jesus, que quando eu estou vindo, você precisa ser feliz e vigiar. Guardando o quê? Guardando as suas vestes. Para que você não seja encontrado nu quando eu chegar. Você está começando a entender um pouco mais? Apocalipse capítulo 3 agora. Vamos lá. Você vai chegar ao ponto de entender onde eu quero chegar. Verso 4. Amém? Mas também tem em Sardes algumas pessoas, algumas poucas pessoas, que não contaminaram as suas... Não contaminaram o quê? As suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso.
Aqui está falando das cartas às 7 igrejas e vai falar da igreja vencedora. E aí, numa dessas cartas à igreja vencedora, ele vai dizer: olha, existem alguns poucos lá em Sardes, na igreja de Sardes, tá, que não contaminaram as suas vestes. E porque não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo. Andarão comigo. E comigo andarão vestidos de branco. Você está entendendo? Porque eles são dignos disso. Apocalipse 3, 18. Uma carta a outra igreja. A igreja de Laodiceia agora. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que... Então veja, olha só, agora Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: olha, eu quero aconselhar vocês, né, que vocês comprem de mim roupas brancas para que vocês se vistam e não apareçam as suas vergonhas e vocês não forem achados nus. Ou seja, é algo que eu preciso tecer essa roupa. A primeira veste me foi dada, a segunda veste eu preciso tecer. E antes de entrar no detalhe dessa veste, eu quero que você abra comigo em Salmo 45. Salmos 45. Lembrando sempre a tipologia, né, os tipos da Bíblia, os símbolos da Bíblia no Antigo Testamento. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas simbológicas para que nós nos remetamos ao que nos interessa. Amém? 45, Salmos 45, verso 9. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. E essa rainha aqui é a simbologia de Israel. E ele vai seguir dizendo: ouve, filha, e olhe e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo, da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor e adoram. E a filha de Tiro estará ali com os presentes. Os ricos dos povos suplicarão o teu favor. A filha de Tiro fala da igreja, é gentia, ela não fazia parte do mesmo povo, porque mostra que a igreja vem dos gentios. Vamos seguir ali. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. Seu vestido é entretecido de ouro. Entretecido de ouro é a vestimenta da salvação. Levá-la ao rei com vestidos bordados. Quando ela vai para o rei, não é mais a vestimenta de ouro, ela vai para o rei com a segunda vestimenta, com vestidos bordados. E aí vai falar justamente das vestes que nós estamos falando hoje. Pastor, que vestes são essas, pastor? Essas vestes detalhadas estão em Apocalipse capítulo 19. Abre lá comigo. Pastor, o senhor está falando textos mais... Não, isso é a Bíblia. Se você não sabe, a Bíblia é um quebra-cabeças que precisa ser montado. Amém? Por isso que nós lemos vários textos bíblicos para chegar aqui em Apocalipse 19 e você entender que vestimenta é essa que você precisa bordar, que você precisa entetecer sobre a sua vida. Você está entendendo? Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são o quê? As bodas de quem? As bodas do Mateus 22. Você está lembrado ainda ou você já esqueceu de Mateus 22? O rei chamando para as bodas e todos foram convidados. E olha o que ele segue ali. E já a sua esposa se aprontou, a igreja se aprontou.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Que linho fino, puro e resplandecente é esse? Porque o linho fino são as obras, repita assim comigo, obras de justiça dos santos. Essa vestimenta são as obras de justiça que o Senhor chamou eu e você para estarmos praticando. Você está entendendo? A importância das vestimentas, porque o dia que chegar lá diante do Cordeiro para as bodas, se nós não tivermos essa vestimenta, nós não entraremos para as bodas. Muito pelo contrário, nós seremos lançados aonde? Aonde nós lemos Mateus 22? Nas trevas exteriores. E não é o inferno, se já te ensinaram isso, amém? Isaías vai falar sobre essas trevas exteriores, que na verdade é a terra, no milênio ela vai estar em trevas. Trevas exteriores. Por quê? Porque se você lembra, e se você quiser vir estudar conosco, a gente ensina isso, né? No tempo das trombetas, no tempo dos selos de Apocalipse, vai cair as estrelas, vai cair o sol, vai cair a lua, a terra vai estar em completa trevas no tempo do milênio. Trevas exteriores é eu ter a promessa de ser participante do governo de Cristo sobre o milênio, né? Ser participante de governar junto com Cristo e não fui encontrado digno para isso. Então eu sou lançado às trevas exteriores para ser disciplinado por algo que eu deveria estar me alegrando naquele momento. Você está entendendo a importância das vestes? Olha o que Mateus capítulo 5, verso 20 vai dizer. Mostra ali para nós, faz favor. Mateus capítulo 5, verso 20. Olha o que Jesus vai dizer. E aí Mateus 5, 6 e 7 é justamente as leis do Novo Testamento. Né? É as leis da igreja. É onde ele vai falar o sermão do monte, as direções para a igreja. Olha o que ele fala. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis aonde? No reino dos céus. Olha a importância das obras de justiça, olha a importância das vestes em minha vida, para que eu possa ser participante do reino dos céus. Lembrando, o reino dos céus não tem nada a ver com salvação, amém? Reino dos céus é algo que eu preciso alcançar pela recompensa daquilo que eu faço ou não por meio deste corpo para o Senhor. Você está entendendo? Por isso a importância da minha vida e da sua vida hoje, nos alegrar, porque nós fomos encontrados pelo Senhor, fomos achados pelo Senhor. O Senhor veio, nos encontrou e nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Para quê? Para que a gente vá, dê frutos e frutos que permaneçam. Como assim, pastor? Tecendo agora, a partir desse momento em que eu tomo a decisão por Cristo, em que Cristo é em minha vida, de começar a tecer as minhas vestes de justiça, para que no dia em que Ele vier, resgatar a igreja, eu fora encontrado digno de entrar com Ele. E como que eu começo a tecer essas vestes, pastor? Você vai tecer praticando a justiça do Senhor sobre essa terra. Mesmo assim, essas obras de justiça, você só faz com Cristo em sua vida. Você não consegue praticá-la sozinha. Você não consegue abrir ela sozinha. Você não consegue fazer do seu próprio jeito. Você precisa de Cristo. Cristo em você, a esperança da glória, é quem vai dar forças, de capacitar e qualificar para que você consiga cumprir o propósito que você foi chamado. Você está entendendo? E os dias de hoje são os dias mais propícios para que você comece a praticar sobre a sua vida essas obras a qual você foi chamado. Olha, o ontem passou, o amanhã a Deus pertence, essa é uma verdade. Pastor, então eu não sonho mais, não projeto mais. Sonhamos, projetamos, geramos em nosso coração vontades, desejos, mas acima de tudo isso, precisamos viver a verdade do Senhor em nossas vidas.
O amor do Pai, que excede todo entendimento, precisa ser vivo em meu coração. O desejo de praticar as suas obras, o desejo de me dedicar a Ele, de fazer a vontade dEle, porque essas vestes vai falar de eu fazer a vontade do Pai ou não. Por isso que eu digo que as parábolas eram para os discípulos. Só para entendimento dos discípulos, porque os discípulos são os únicos que vão fazer a vontade do Pai. Você está entendendo? E quando Jesus construiu a sua eclésia, chamou a sua igreja, ele não chamou a sua igreja para uma multidão, amados. Ele formou uma igreja de discípulos. Você sabia disso? Você tem noção disso? Quando Jesus vai falar ali sobre esta pedra, né, aquilo que Pedro fala, tu és Cristo, né? Tu és Cristo, o Senhor. Então, Jesus vai dizer assim para ele: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isto, mas foi do parte do Pai que essa revelação veio sobre a sua vida. E sobre esta pedra, sobre esta palavra que você disse, é com ela que eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja. Você lembra disso? Essa palavra? Né? Jesus diz isso. Por quê? Porque nós somos uma igreja fundamentada, fundada, formada em Cristo. Mas quando ele fala a minha eclésia, a minha igreja, não é um monte de gente vindo para uma igreja ouvindo a sua palavra. Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Você sabia disso? Não era simplesmente essas quatro paredes e nós nos reunindo aqui numa muvuca todos os domingos que nós seremos igreja do Senhor, e era essa igreja que Jesus estava querendo falar. Porque Jesus disse para nós começarmos a tecer as nossas vestes, as vestes de justiça, de linho fino, das nossas obras, para praticar a verdade dele, aí assim nós seremos a igreja. Quando Jesus foi falar isso, lembram naquela época que Jesus disse isso, quem governava? Roma. Lembram disso? E eclésia é um nome exatamente de uma das formas que Roma se dedicou a conquistar outras nações. Porque eclésia, na sua tradução original, quer dizer enviados para fora. A nossa Bíblia foi traduzida por igreja, mas eu vou formar os meus enviados para fora. E quando Jesus diz isso, ele quis dizer uma forma de conquista de Roma, porque Roma conquistava os outros territórios por guerra, mas ela também conquistava com a sua eclésia, com seus enviados para fora. Como assim? Eles tinham lá médicos, advogados, doutores, né? Homens de um certo porte que eles enviavam para as outras cidades. E aí então eles se estabeleciam nas cidades e montavam seu consultório de advocacia, de medicina. E o que acontece? As pessoas começavam a ir se consultar com eles. E sabe o que eles diziam? Olha, a consulta para ti, vou dar um exemplo nas moedas de hoje, amém? A consulta para ti é R$2.000. Mas se você for um cidadão romano, é de graça. O que as pessoas queriam ser? Cidadão romano. E quando elas se tornavam cidadão romano, elas entravam debaixo da lei de Roma. Esses enviados para fora, eles estavam tecendo as suas vestes em favor de Roma, porque eles foram enviados por Roma para fazer a obra de Roma e Roma ser reconhecida como uma nação potente. Você está entendendo as coisas? O que Cristo disse? Eu estou enviando a minha eclésia, a minha igreja, os meus enviados para fora, para que todos eles teçam as suas vestes e eu seja reconhecido em todas as nações. É isso que Cristo está dizendo para mim e para você. É isso que Cristo está falando para a minha vida e para a sua vida. Que nós não fomos feitos para ficar sentado num banco de praça ouvindo as coisas da palavra de outras pessoas, mas que a gente seja um praticante da sua verdade para tecer as nossas vestes de justiça. Para que no dia em que Ele vier, nós não sejamos encontrados nus. Você está praticando as suas vestes de justiça?
Você vai praticar as suas vestes de justiça? Veja, há 2000 anos atrás, os apóstolos pregaram que a vinda do Messias, a volta do Messias, não é a vinda, a volta dele, estava muito próxima. Se passaram 2000 anos. Quanto você acha que está mais próximo hoje? Vale a pena ou não vale a pena começar a tecer as minhas vestes? Vale a pena ou não vale a pena começar a me dedicar ao Senhor? Vale a pena ou não vale a pena tomar as decisões de viver para o Senhor? Vale a pena de fazer a sua vontade ou não vale? São decisões que nós precisamos tomar. Pastor, mas eu tenho que mudar tanto a minha vida, eu tenho que mudar tanto o meu coração. Amados, eu tenho falado para alguns discípulos isso. É um entendimento que Deus tem me dado acerca da sua verdade. As nossas obras que nós temos que fazer são decisões, são posições que nós precisamos nos colocar. Porque é isso que a Bíblia ensina. O que foi ensinado para nós? Que tudo é sentimento. Tudo é sentimental. Eu não vou perdoar o Anderson porque o meu coração está muito magoado. Não é isso que as pessoas falam? Ele me magoou muito, ele me feriu muito, ele errou muito comigo, então eu não vou perdoá-lo. Eu vou amar somente se eu sentir no meu coração o desejo de amar. O problema todo é que o sentimento não é bíblico. A Bíblia vai falar que isso são posições e tomada de atitudes que nós precisamos ter. Eu decido perdoar o Anderson e Deus vem e limpa o meu coração. As minhas obras de justiça, as minhas obras de linho fino, é eu me posicionar em Cristo, como Cristo foi, morreu na cruz e perdoou os meus pecados, eu perdoo ele de qualquer coisa que ele faça para mim. Eu tomo essa decisão. Eu me coloco em posição de Cristo. Como Cristo, eu não sendo merecedor, mesmo não sendo merecedor, ele foi e morreu na cruz do Calvário por mim. Eu hoje me coloco na posição de, mesmo ele não sendo merecedor, vamos achar assim, eu me achando digno. Eu não sou digno, mas querendo me achar digno, ele não é merecedor, mas eu o perdoo. Porque eu recebi o perdão da parte do Senhor. E sabe o que acontece? Você não sabe, não consegue entender. E dos 2 dias em diante, você começa a não ter mais sentimentos ruins sobre ele. Porque daí, quando você teste as suas vestes, Deus vem e revela quem ele é na sua vida. Você está entendendo? O quão poderoso Deus é. É por isso que há tanta dificuldade de vivermos a palavra e de decidirmos pela palavra. Há tanta dificuldade de verdadeiramente tomarmos posse e decisão de viver a palavra, porque quando a gente toma posse e decisão de viver a palavra, eu não preciso mudar nada em meu coração. É o Senhor que vem e muda ele. É o Senhor que coloca retidão nele. É o Senhor que coloca temor nele. Mas eu tomei uma decisão de me posicionar em Cristo Jesus, de ser a eclésia do Senhor aonde eu estou. Você está compreendendo ou não? É uma guerra gigantesca em um ato tão simples que é o de se batizar nas águas. Você sabia disso? Nós temos uma dificuldade tão grande de fazer as pessoas entenderem esse ato. Sabe por quê? Porque elas começam a olhar para si mesmas e querem se achar dignas para poder se batizar nas águas. A questão não é essa. A questão é que eu preciso tomar uma decisão, porque Cristo disse para isso para a minha vida, eu vou e me revisto dele. Porque é isso que está escrito, se eu não me engano, em Romanos. Vos revestistes de Cristo no batismo. Então, quando eu batizo, eu me revisto de Cristo. Que são as vestes da salvação. Ou seja, não é por mim, é por Ele. Pastor, mas eu já me batizei quando eu era criança. Qual é o texto bíblico que diz que é para você fazer isso quando criança? Você não tem consciência de arrependimento. Você não tem consciência nenhuma na sua vida. Você é um bebê. Por isso que nós não batizamos bebês. Por isso que nós batizamos quando a pessoa tem a consciência própria de que ela é um pecador e precisa de Cristo. Porque esse é o batismo das águas. Você está entendendo?
Mas aí você não vai mudar para se batizar. Você vai se batizar e Deus vai te mudar. E Ele começa uma obra de regeneração e restauração em sua vida. É isso que muitas vezes está faltando nas nossas vidas, as tomadas de decisões. Está faltando nas nossas vidas verdadeiramente nos posicionar em Cristo Jesus. Eu falo sobre tecer as vestes e as pessoas escutam. E eu já falo sobre isso faz muito tempo. E as pessoas escutam, entendem, eu preciso praticar, eu preciso fazer. Mas se você não se posicionar nunca em Cristo, sendo a eclésia de Cristo, as suas vestes não vão ser tecidas. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se impor em Cristo Jesus. Porque Ele é o teu Senhor. E se Ele é teu Senhor, Ele é teu dono. Você sabia disso? A Bíblia, quando fala Senhor no Novo Testamento, não é esse respeito como a Juliana me chama aqui. Pastor, o Senhor, ou quando a gente chama as pessoas mais velhas de Senhor, não é essa a intenção bíblica quando ela fala Senhor, porque a palavra Senhor vem da palavra grega Kyrios, que tem o sentido de dono. Alguém que é dono de escravos. Você sabia disso? Então Jesus é teu Senhor. Quando a gente diz que Jesus é nosso Senhor, é que Ele é o meu dono e eu me torno escravo dele. Mas é aí que está a questão que você precisa entender. Sendo um escravo de Cristo, Cristo não quer me tratar como escravo. Ele quer me tratar como filho. Herdeiro das promessas. Olha a grande vantagem que eu tenho de ter Jesus como meu Senhor, de ser a sua eclésia, de ser a sua igreja, de aonde eu for, eu me posicionar como um cristão verdadeiro. Olha que vantagens que eu tenho nisso. A grande oportunidade que eu estou tendo hoje de ser alguém escolhido, separado e chamado para ir e dar frutos e frutos que permaneçam. Você foi escolhido, não foi você que escolheu. Você foi separado, não foi você que se separou. Você foi chamado pelo Senhor para ser alguém dele. Você pode estar andando por caminhos errantes hoje, como Paulo por muito tempo andou. Mas o momento em que Paulo entendeu o chamado sobre a sua vida, o momento em que Cristo veio e o resgatou, ele tomou a decisão de dizer o que a gente precisa dizer hoje. Já não sou eu mais que vivo sobre a minha vida, mas Cristo vive em mim. Veja, um separado, um escolhido, um chamado do Senhor estava matando o crente. Mas quando Jesus deu um basta, ele se colocou em posição de começar a anunciar o Evangelho de Cristo. E é essa posição que o Senhor te chama também nessa noite. Para tecer as suas vestes de justiça, para você ficar reconhecido naquele dia, naquela hora, naquele momento em que você for entrar nas bodas do Cordeiro e você for dito assim: vinde, benditos do meu Pai. Vocês foram fiéis no pouco, sobre o muito deixa que eu coloco vocês agora. Aleluia! Eu não sei você, mas eu anseio por esse dia todos os dias da minha vida. Só que enquanto ele não chega, eu estou cumprindo o meu papel de fazer a sua vontade sobre essa terra. Não é o meu querer, mas é o querer dele sobre a minha vida. Não é a minha vontade, mas é a vontade dele sobre mim. Não é o meu desejo, mas é o que ele tem para mim. Porque isso é o melhor de todas as coisas. Viver para o Senhor, mesmo que for passar por tribulações, mesmo que for passar por dificuldades. Viver para o Senhor é a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. É a melhor escolha que eu posso fazer. Podemos passar por 1001 dificuldades. Estamos aí passando por uma circunstância difícil no nosso meio.
em que as pessoas estão desesperadas, alucinadas, algumas não saem de casa para nada. E nós continuamos vivendo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Pastor, mas se eu sair, eu vou correr o risco de ficar doente. É o risco que eu corro para viver Cristo. Mesmo que eu morra ainda, eu viverei. Essa é a verdade, amados. Eu não temo a morte, porque a morte sobre mim não tem mais poder. Essa é o que nós precisamos declarar em nossas vidas. A presença do Senhor todos os dias em nossos corações, para viver a sua verdade e a sua vontade. Você está entendendo? Você foi chamado para fazer muito mais do que sentar num culto e ouvir uma palavra. Você foi chamado para tecer as suas vestes de justiça. Amém? Você foi chamado para viver o melhor de Deus. Você foi chamado para cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Você foi chamado para ir e fazer discípulos de todas as nações. Você foi chamado para viver com Ele, para Ele e por Ele. Você está entendendo o grande propósito de Deus para a sua vida? Sabe qual é a maior questão que você precisa entender nessa noite? Você foi alguém que é escolhido do Senhor. Você precisa se alegrar.